Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, toda a sua família. A nossa igreja está reunida neste domingo, mais uma vez, o primeiro dia da semana, para estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Escola Bíblica Dominical. Temos a EBD presencial e também aqui no canal da igreja no YouTube, a EBD Online. Assim, você terá a oportunidade de estudar a Bíblia Sagrada conosco. Nós queremos convidar você, se possível, a estar aqui no prédio da nossa igreja. Temos várias classes com muitos alunos e professores todos os domingos, 9 horas da manhã, estudando a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Aqui, online, nós apresentamos um resumo do tema, do estudo do dia, e nós queremos que você assim também seja edificado e fortalecido espiritualmente no Senhor. Vamos orar e, logo após esta oração, traremos então o tema da EBD Online deste domingo. Senhor, obrigado por este dia, obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado, obrigado pela provisão. Muito obrigado também pela oportunidade de estarmos mais uma vez em torno da tua palavra e estudarmos a Bíblia Sagrada para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado. Fale mais uma vez ao nosso coração. Abençoe a EBD Online e todas as classes, alunos e professores da nossa EBD presencial também. Em nome de Jesus, o teu Filho, oramos, hoje e sempre agradecidos por tudo. Amém. Como temos dito, nós estamos iniciando hoje o estudo de uma nova revista, um novo autor com uma nova proposta para nos aprofundarmos no relacionamento que temos com o Senhor, o nosso Deus. Série Biografias. Nós estaremos, durante os próximos dias, estudando personagens da Bíblia Sagrada, homens e mulheres de Deus, que participaram ativamente da construção dessa história extraordinária que está narrada no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Nós estaremos aqui trazendo alguns personagens e nós estaremos procurando conhecer a vida dessas pessoas, o que eles fizeram e qual é a importância, o exemplo, como podemos aprender com o testemunho deles. Personagens ao redor da igreja. As lições que nós estaremos estudando aqui neste trimestre estão inspiradas, ou melhor, foram baseadas no livro de Tom Houston, que tem exatamente este mesmo tema. Agora, ouça o que está escrito aqui em Hebreus, capítulo 11, versículos 37 e 38. Justifica muito claramente estudarmos a vida dos personagens que escreveram as páginas do Antigo Testamento e também Novo Testamento. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esta narrativa do autor da carta aos Hebreus mostra em síntese aquilo que estaremos estudando, conhecendo a história de cada personagem. Nós estaremos trazendo uma aplicação prática para a nossa vida, para a igreja do Senhor Jesus hoje, neste tempo. E vamos concentrar a nossa atenção no conteúdo, na essência da experiência vivida por cada um destes homens e mulheres. A nossa revista, então, estudará baseada no livro do pastor Dr. Tom Houston, e estaremos falando sobre estes homens e estas mulheres. Personagens ao redor da igreja é a oportunidade de estarmos estudando
sobre estes protagonistas da nossa própria história. A história da qual fazemos parte e que, neste tempo, hoje, você e eu continuamos escrevendo. A cada lição, o que nós buscaremos é mostrar a presença e a relevância destes homens e mulheres, a relevância da igreja no mundo, em todo o mundo. E essa diferença que foi feita através destas pessoas usadas poderosamente pelo Senhor, o nosso Deus. Hoje, como já disse, somos os personagens desta história. Hoje, nós estamos dentro da igreja e ao redor da igreja, usados pelo Senhor, o nosso Deus, e continuamos escrevendo esta linda, maravilhosa e tremenda história, que começou lá no Éden, lá no livro do Gênesis, que narra a criação, o começo da humanidade, e que segue mesmo depois do Senhor Jesus ao longo destes 2000 anos. Nosso desejo, nossa oração ao Senhor é que através das lições que vamos estudar, possamos ampliar o nosso compromisso com a igreja e com o reino de Deus, a nossa responsabilidade e com muita alegria, com muito prazer, possamos continuar escrevendo esta história como salvos em Cristo, como membros do corpo do Senhor Jesus. Personagens que estão na história da igreja. É o que estudaremos aqui neste tempo. E a nossa lição de hoje, o tema da nossa lição de hoje, a igreja ontem e hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2. A igreja ontem e hoje. O versículo-chave, Atos 2, o versículo 44, onde lemos: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Mais uma vez, Atos 2, 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ao estudarmos a lição de hoje, esperamos que você compreenda que a história da igreja do Senhor Jesus, iniciada por ele, Cristo, e através dos apóstolos, dos primeiros discípulos, continua. Essa história está sendo escrita ao longo destes aproximadamente 2000 anos, contando agora com cada um de nós, com cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada personagem ativo da história da igreja do Senhor Jesus. Quando alguém menciona a palavra igreja, o que você entende? Quando alguém fala igreja, quando você lê igreja, quando você ouve igreja, o que você entende? O que você compreende? Bom, nós temos o sentido, digamos, literal. Quando pegamos esta palavra, vamos ao original, vamos ao grego, nós vamos entender o sentido de igreja é aqueles que foram tirados do mundo para fora do mundo, porque tem a ver com eclésia e aponta na direção dos salvos, a obra da salvação, a obra redentora em Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Mas quando nós falamos a palavra igreja, sejamos sinceros, na maioria das vezes nós pensamos em um edifício, em um prédio, pensamos em uma construção. Outras vezes, quando nós ouvimos a palavra igreja, nós pensamos nas atividades, nos encontros, na agenda, no calendário, nos ministérios e outros aspectos também da vida cotidiana da igreja. No entanto, embora todas estas respostas estejam, de certa forma, corretas, o mais importante é, quando ouvirmos a palavra igreja, pensarmos em pessoas, pensarmos em gente. Porque o maior significado de igreja é uma reunião, uma congregação, um ajuntamento de homens salvos, mulheres salvas em Cristo Jesus, o Senhor. A igreja é formada de gente, a igreja é formada de pessoas como você e eu. Portanto, estudar sobre a igreja é estudar sobre a história, a biografia destas pessoas usadas desde o início de maneira muito poderosa para cumprir os propósitos de Deus.
Por isso que Jesus veio ao mundo. E ele veio 100% Deus e 100% homem para cumprir o propósito maior de Deus para a humanidade. Por intermédio da vida dos personagens, nós vamos ver que Deus, o Senhor, escreveu a história do seu povo através destas pessoas, as pessoas usadas como instrumentos nas mãos do Senhor, o nosso Deus. A palavra igreja em si quer dizer ajuntamento, aqueles chamados pelo Senhor que ele retira, que deixam de pertencer ao mundo e agora pertencem a Deus, pertencem ao reino dos céus. Mas quando usamos aqui a palavra ajuntamento, é porque estes homens e mulheres devem estar reunidos, devem estar juntos, devem viver em comunhão. Logo, na sociedade individualista que o mundo inteiro está vivendo, a igreja é a grande resposta, a igreja é o grande remédio, porque o crente não deve viver isolado, ilhado, sozinho. Ele deve viver junto com os outros irmãos e irmãs em Cristo. Esta não é apenas uma questão de significado da palavra igreja, mas é uma doutrina, um ensino da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que tem vários textos falando isso. A igreja reunida, o ajuntamento, a congregação, as pessoas que pertencem a Cristo. Observe o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos começa a escrever essa história a partir de Jesus, uma história da qual nós fazemos parte. Lá diz no versículo 6 que eles estavam juntos, os discípulos estavam juntos e perseveravam unidos nos ensinos de Jesus transmitidos pelos apóstolos, conversando através da oração com Cristo Jesus, o Senhor, e recebendo dele, do Espírito Santo, toda orientação. O médico e evangelista Lucas menciona o nome daqueles que perseveravam juntos do cenáculo nos versículos 13 e 14. No versículo 15, Pedro se levanta para proclamar a palavra de Deus, para pregar um sermão, uma mensagem poderosa, e diz o texto que eles estavam reunidos, eles estavam juntos. Pedro não fez isso sozinho, mas cerca de 120 pessoas estavam ali naquele momento, quando Pedro começou a falar. Ele falou em nome de Deus, mas também ele falou como um porta-voz de todos aqueles que ali se encontravam. Portanto, nós vamos observar que igreja tem esse sentido, tem esse significado. A palavra igreja tem a ver com ajuntamento. Outro significado da palavra igreja, quando nós vamos ao dicionário Webster, 1828, é que igreja significa pertencer a Deus, o Senhor. Então, além de ser aqueles que se reúnem, a igreja também é um grupo de pessoas, e esse grupo não pertence mais ao mundo, mas esse grupo pertence ao Senhor, obedece, serve e está sempre procurando um relacionamento de proximidade, de intimidade com o Senhor. Isso também fica muito claro nas Escrituras e nos ensinos de Jesus, depois nos ensinos dos apóstolos e dos primeiros discípulos. A igreja é muito mais do que uma organização. É o grupo de pessoas formado pelo Senhor e pelo poder do Senhor. A igreja dos Tessalonicenses é exemplo para nós. A fé daqueles irmãos repercutiu em grande amplitude, chegou a outras cidades e, inclusive, em outras nações, em outros países. Eles foram considerados como verdadeiros imitadores de Jesus, servos fiéis, cristãos verdadeiros. A mudança na vida dos irmãos da igreja em Tessalônica foi marcante e todos à sua volta perceberam a transformação que Jesus fez no coração deles. Eles deixaram os ídolos, eles abandonaram os maus hábitos, os vícios, todo o pecado e começaram a servir como homens dedicados ao Senhor. Os personagens ao redor da igreja. Ao redor da igreja que nasceu em Atos, havia convertidos, curiosos, apoiadores e também adversários, líderes, liderados, homens, mulheres.
o que cada um deles tem em comum? Foram usados por Deus, de alguma forma, em algum momento, para escrever a história do seu povo, o povo escolhido de Deus a partir de Jesus, a Igreja de Cristo. Cada biografia é única, cada biografia, cada história de cada personagem é singular e, somando, elas contribuem para escrever esta linda, maravilhosa e tremenda história. Nós vamos aprender aqui a cada domingo um pouquinho sobre o caráter e a vida deles com Deus, além de entendermos um pouco mais do povo de Deus, enquanto estaremos estudando sobre a vida destas pessoas. É impossível nós estudarmos todos, mas vamos estudar alguns deles, os líderes notáveis e também aqueles que contribuíram de alguma forma. Pessoas na Bíblia estão sempre nos ensinando sobre caráter, atitudes, ações. É interessante que às vezes nós vamos até um personagem da Bíblia e nós vamos aprender muito aquilo que devemos fazer e devemos imitar. Mas também muitas vezes personagens na Bíblia Sagrada ensinam a nós aquilo que nós não devemos ser e não devemos fazer. Sempre que observamos, aprendemos o que fazer, mas também aprendemos aquilo que entristece o coração de Deus e que nós não devemos colocar em prática. Seja como for, vamos estudar e vamos aprender um pouco com cada um deles. E hoje? Hoje você é um personagem. Hoje você também está escrevendo a sua biografia e a sua história, a sua biografia, se confunde com a história da igreja, com a história destes homens e mulheres de Deus. Com certeza, você pode dizer que é fruto de um grande legado que deixaram para você. E agora você deixará um legado também para os outros que virão. A Igreja dos Apóstolos se espalhou por todo o mundo desde o primeiro século. E uma verdade nunca se perdeu, é que a igreja é feita de salvos por Jesus em cada país, em cada cultura, em cada língua. E eles estão ali reunidos para ensinar, adorar, para ter comunhão, para servir e para proclamar o Evangelho, as boas novas de Jesus. O que você vive hoje como igreja vai marcar a próxima geração. O seu testemunho do Evangelho vai continuar colocando sementes na vida das pessoas. Aquilo que Jesus plantou, que os primeiros apóstolos e discípulos plantaram, nós continuamos plantando e também, com certeza, vamos colher. Suas posições e compromissos pessoais vão se tornando os compromissos da igreja, deste ajuntamento de salvos. Preste atenção agora. O cristão demonstra compromisso com a sua presença, embora onde nós estamos devemos ser embaixadores dignos do Evangelho. Mas quando estamos juntos na igreja, no culto, nas atividades, no louvor, nós estamos demonstrando o compromisso que temos com Deus. O cristão envolve seu compromisso com amor. Nós fazemos tudo com alegria, com prazer, porque sabemos que estamos servindo ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. O cristão exercita este compromisso e a riqueza que o Senhor lhe concedeu por meio do serviço. Nós estudamos até a semana passada sobre dons espirituais. O Espírito Santo de Deus capacita e você precisa colocar em prática, exercitar os dons para, através deles, servir ao reino de Deus. O cristão fundamenta seu compromisso no Evangelho. Este sempre deve ser o fundamento, a base, a estrutura da vida do cristão. Aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos tem base na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, o nosso Deus. Muito bem, esperamos que você esteja conosco nos próximos domingos, nos próximos estudos. Vamos estudar um pouco sobre a vida de alguns personagens da Bíblia Sagrada. Vamos estudar para aprender aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Com alguns personagens, nós vamos aprender o que fazer. Com outros personagens, nós vamos aprender
aquilo que não devemos fazer. Seja como for, queremos buscar crescimento, edificação espiritual. E que você esteja conosco neste tempo para juntos estudarmos as Escrituras Sagradas e sermos assim fortalecidos no Senhor. Até o próximo domingo, um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família.